Eu passo a palavra ao senador Crivella. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, eu ocupo a tribuna hoje para dar ao povo da minha terra, ao povo do Rio de Janeiro, uma notícia muito boa. É que nós conseguimos incluir no PAC 2, muito obrigado, irmão, nós conseguimos incluir no PAC 2 comunidades carentes do Rio de Janeiro para receberem obras de saneamento, melhorias habitacionais, instalação de internet banda larga, a parte de acessibilidade, de creche, de posto de saúde, e são comunidades que já vinham há muito tempo esperando receberem essas obras. Eu estou falando da Mangueira, que é cantada em verso e prosa, Mangueira que já deu ao Brasil tantos poetas. Ela agora vai receber 153 milhões de reais. E já existe na Mangueira uma UPP, uma unidade de pacificação. Também no Complexo da Tijuca, 105 milhões de reais serão encaminhados em comunidades que englobam a região do Rio Comprido e de Vila Isabel. O Chapadão, em Costa Barros, vai receber 64,5 milhões. A Zona Oeste, onde tivemos aquele triste episódio de um adolescente entrar armado e matar várias crianças, Realengo vai receber o Chapadão em Costa Barros e o Jardim Batã em Realengo, ambos vão receber próximo a 80 milhões de reais. Portanto, nós estamos falando em 400 milhões de reais que serão aplicados nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. E isso é muito importante. O povo brasileiro precisa saber de que ao longo da nossa história, desde aquelas páginas encantadoras, escritas com beleza e heroísmo pelos missionários, passando pela epopeia das bandeiras, onde os Garcias, os Raposos, os Fernão Dias, os Bartolomeu Buenos, a golpes de tenacidade e de bravura, romperam as matas atlânticas, subiram e desceram tantas montanhas, entraram pelo sertão do Brasil, subiram o Planalto Central, fugindo de onça, do lobo-guará, e balizaram com fibra os limites de uma das geografias mais importantes e maiores do mundo, e até chegar aos sonhos de liberdade de Frei Caneca e Tiradentes, que o nosso príncipe resoluto e audaz concretizou, cunhando a legenda bela e estupenda da nossa independência. Vasconcelos, Vitória Hermeto, que nos deram as instituições livres, Visconde Rio Branco e Paulino de Souza, que fixaram as diretrizes das nossas políticas internacionais, a Mauá devemos os primeiros processos da nossa emancipação econômica, enquanto Nabuco, Patrocínio e a Princesa Isabel nos redimiam da vergonha extrema da escravidão. E assim nós crescemos e nos fortalecemos e nos dignificamos, sempre na linha da generosidade cristã, do respeito ao direito, do culto da liberdade, sem a qual as nações se transformam em imensos campos de concentração e os povos se estiolam no medo, na covardia, na mediocridade. Nesses nossos processos históricos, nos faltaram líderes políticos que garantissem a divisão da riqueza para todos os brasileiros. E é por isso que ainda convivemos com essa tragédia das favelas. As favelas brasileiras são um monumento hediondo, mas não serão perpétuo, da desigualdade entre brasileiros. Não é possível mais que em nossas cidades, do norte e do nordeste, do sudeste e do sul, a gente ainda encontre homens e mulheres com seus filhos vivendo em barracos apertados, que são tão quentes no verão, que ficam úmidos no inverno,
aonde não tem esgoto, abastecimento de água, que caem nas chuvas torrenciais dessas mudanças climáticas, onde as crianças estão sempre descalças, com o nariz escorrendo, com o corpo coberto de perebas. Isso é uma indignidade num Brasil que é a 7ª economia do mundo. Agora, o que nos falta para construir casas dignas para essas pessoas? Falta cimento? Aonde vem o cimento? O cimento é uma farofa de calcário e argila. Calcário é essa pedra do paralelepípedo. A argila é essa terra vermelha que aqui vemos em todo canto. Em Brasília, em qualquer parte do Brasil. Com uma pitada de gesso. E essa farofa, num alto forno a 1.800 graus, transforma-se em clinker. Esse clinker é a matéria-prima do cimento. Nos falta isso no Brasil? Não. Talvez falte nos desertos. No deserto do Saara, do Kalahara. No Brasil, não. No Brasil, nós temos isso em profusão. Mas nos falta madeira? Também não. Nos falta polo petroquímico para garantir verniz, tinta? Não. Nos falta alumínio para fazermos esquadrias? Também não. Telhas, mão de obra, pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, encarregados de obra? Não, nós temos isso em profusão. Isso está na índole, na vocação, isso vinca a alma do povo brasileiro. Então, o que nos falta para nós nos redimirmos dessa vergonha? Quando será o dia que os brasileiros vão olhar para os morros e continuar de cabeça erguida? Porque hoje a gente olha para o morro e abaixa a cabeça. Eu não me canso de contar como é que surgiu a primeira favela do Brasil. Lá pelos idos de 1864, novembro de 64. Dom Pedro II se vê em apuros. Solano Lopes, no Paraguai, com um exército de 80 mil homens, ele que tinha toda a prata que vinha do Potosí, pelo Rio da Prata, armado, um país próspero, mais desenvolvido da América na ocasião, invade o Rio Grande do Sul do Paim, toma um pedaço do Mato Grosso. Nós não tínhamos como reagir. Ele queria uma saída para o mar. Dom Pedro II, que já havia enfrentado todas as revoltas regionais, farrapos, balaiada, sabinada, ele não tinha mais do que 30 mil homens e um exército desarticulado, sem recursos. Então Dom Pedro II, numa reunião com o seu ministério lá no Rio de Janeiro, ele lança um projeto chamado Voluntários da Pátria. Uma lei, uma medida provisória, publicada dia 24 de novembro de 1864 no Jornal do Comércio, que circula até hoje, Rua do Lavradio, no Rio de Janeiro, em que nos seus decretos possibilitava aos negros brasileiros, com uma história de 350 anos de senzala, 16 horas de trabalho, alto índice de aborto, de suicídio, conseguirem a alforria, desde que aceitassem lutar na Guerra do Paraguai. Assim foram 30 mil homens. Talvez o mais ilustre tenha sido o alferes, neto do Obadiah, um dos grandes reinos da Europa, destruído na colônia, um dos grandes reinos da África, onde hoje tem a Nigéria, o reino de Oió. O neto do Obá vivia na Bahia e foi como alferes. O primeiro navio, o primeiro galeão, rumo ao sul do país, saiu da minha terra. Chamava-se Galeão Séries. Partiu do Porto de Campos, levando os escravos dos canaviais do norte fluminense. 5 anos se passaram, 500 mil homens morreram. Mas o Brasil, juntamente com o Uruguai e a Argentina, conseguiu, e liderados por Caxias, Barroso, Tamandaré, conseguiram conter o ímpeto daquele ditador sanguinário. O Brasil não perdeu o Rio Grande do Sul. O Brasil não perdeu o Mato Grosso. O Brasil permaneceu o Brasil. A tríplice aliança, Brasil, Uruguai e Argentina,
venceram Solano Lopes. Esses heróis da guerra, eles voltaram à pátria, cada um para o seu lugar. Os que eram do Rio Grande do Sul, os que eram do Rio, os que vieram da Bahia. No meu Rio de Janeiro, eles encontraram a triste situação: alforria, mas sem trabalho e sem moradia. Caxias, nosso senador, nós devemos nos orgulhar, Luiz Alves de Lima e Silva, grande senador dessa casa e patrono do Exército. Caxias ergueu a voz e disse: nós não podemos desamparar todo brasileiro que vestiu a farda do Exército, tem que ser considerado cidadão. Português, índio, negro, vestiu a farda, lutou pela pátria, é cidadão brasileiro. Mas infelizmente, naquela ocasião existia um partido apenas, o Partido Republicano Paulista, que não queria o fim da escravidão, porque usava a escravidão como instrumento para desprestigiar o Império. E a escravidão cai em 88, o Império em 89. Depois de 350 anos de lutas, ainda são usados como instrumentos de ambição política para que a escravidão, que não fazia mais nenhum sentido, acabasse sendo instrumento político. Alforria, sem trabalho e sem moradia. Foi dada autorização a esses homens de ocuparem os morros. Mais tarde, em 90, as volantes, na época de Prudente Moraes, que foram combater Antônio Conselheiro, um brasileiro injustiçado. Qual o crime, meu Deus? Qual o pecado daqueles humildes nordestinos que no sertão da Bahia, no semiárido baiano, criaram, eu diria, uma espécie de quibutz, uma espécie de área comum, e ali plantavam, criavam suas galinhas, faziam suas orações. Antônio Conselheiro, foram massacrados por Prudente Moraes, por razões chulas, por razões absurdas, mas aqueles soldados que lutaram nas volantes acabaram também voltando para a capital, que era o Rio de Janeiro, e aí se formou o DNA das comunidades carentes brasileiras, que são os nordestinos pobres e são os negros que vieram da escravidão. A primeira favela, Providência. Principalmente os quilombolas. E quilombolas. Que moram até hoje em casas onde o chão é de terra. Um absurdo. Uma vergonha para o país, para a 7ª economia do mundo. Pois bem, a primeira comunidade a ser ocupada foi o Morro da Providência, porque ali é pertinho do centro da cidade do Rio de Janeiro, que naquela ocasião se dividia entre o Morro do Castelo, Morro do São Bento, Morro da Providência e a Praça Tiradentes. Nesse quadrilátero, o Rio de Janeiro cresceu viveu o epicentro do seu crescimento econômico, cultural, social, político, durante vários séculos. Ali ficavam para quê? Para trabalhar como nego de ganho, para buscar água numa fonte, para ferrar um cavalo, costurar um arreio, ou fazer carregar sacos no porto, era a maneira que você tinha de se sustentar. Morro da Providência também tinha uma razão, porque foi dado a eles a seguinte esperança: vocês ocupem aquilo ali, porque nós vamos tomar uma providência. Improvisem ali seus barracos, peguem pedaços de madeira, cubram com capim e aguardem, porque nós vamos tomar uma providência. Isso foi no ano de 1870, 80, 90, do século anterior ao passado, século XIX. Meu Deus do céu, nós construímos Brasília, nós construímos Itaipu, maior do mundo. Nós temos rodovias, ferrovias, nós construímos grandes cidades no meu estado: Maracanã, Ponte Rio e Niterói, usina Angra dos Reis, toda a região dos lagos. Criamos lindas cidades nas montanhas, para onde vamos na época do verão nos refrescar.
Nós criamos uma infraestrutura extraordinária, televisões, rádios, lançamos satélites no espaço, estamos construindo submarinos nucleares, fazendo Copa do Mundo, viajamos ao exterior, mas até hoje não tivemos a dignidade de cumprir aquela providência que há 150 anos, ou quase isso, aguarda a vontade política dos brasileiros. Nós precisamos tomar uma atitude. Dali, dessas favelas indignas, existe uma violência anômica e crescente. Não é possível que de cima de um morro, alguém com um filho doente no colo e que não encontrou nem médico nem remédio num posto de saúde, veja tanto desperdício de dinheiro, a uma distância constrangedora, mansões cercadas de segurança, com helicópteros, com carrões, festas tão bonitas onde as pessoas ostentam joias caras, verdadeiras ilhas de prosperidade num oceano de barbárie, duas irmãs siameses e monstruosas, que não vivem uma sem a outra, porque a riqueza se ceva da pobreza. E dividida assim, há tanto ódio, há tanto preconceito, há tanta criminalidade. Olha, o Rio de Janeiro, é duro dizer, duro proclamar, tem 400 mil crimes por ano. 400 mil crimes cometidos a cada ano, a maioria na região metropolitana e na cidade capital. São mais de 60 mil carros roubados, mais de 120 mil furtos com arma, assalto, 80 mil, lesão corporal dolosa, 150 mil, estupro, 10 mil, homicídios, 15 mil, 400 mil crimes. Senador Paim, eu vivi 10 anos na África. Eu vivi no Malau, na Zâmbia, no Quênia, na Uganda, no Madagascar, no Lesoto, em Moçambique. Eu vivi 10 anos na África, eu nunca vi isso. Eu vi pobreza. Mas a pobreza era uma pobreza homogênea. Aqui não. Aqui, ao mesmo tempo que você tem uma riqueza conspícua, perdulária, faustosa, muito dela criada à base de juros extorsivos, a uma distância constrangedora você tem crianças que vivem com o nariz escorrendo, descalças, cheirando esgoto e morando em casas indignas. Num país que não falta cimento, areia, pedra, mão de obra, madeira, meu Deus, quando é que nós vamos terminar com isso? O povo brasileiro não aceita mais. O presidente Lula, movido pela sua alma de brasileiro, ele que já viveu em barraco, aliás, me contou uma vez, pai, quando morreu a esposa e a filha, ele chamou os amigos para velar o corpo na casa deles, que estava construindo uma casinha. Na varanda, no fundo da casa, tinha um quintal, caiu, cedeu. Ele escreveu: eu passei uma vergonha, rapaz, porque caiu o caixão da minha esposa, da minha filha, rolou o corpo para um lado para o outro. Olha, rapaz, eram as 3 horas da manhã, eu me senti um lixo, porque nem um local digno para velar o corpo da minha mulher e da minha filha eu tive, rapaz. Eu fiquei com tanta vergonha diante dos convidados, pegando caixão, pegando flores, corpo no chão. Que absurdo, rapaz. Esse presidente sabe do que a gente está falando. Tem gente que nunca foi num lugar desse. Tem gente que nunca viu alguém botando um cabo de vassoura para segurar uma laje que está caindo, ou um pedaço de pau. Mas esse presidente nos deu o PAC. Ele nos deu o Minha Casa Minha Vida. E nos deu também o Sistema Nacional de Habitação por Interesse Social, que eu tive a honra de ser relator e que tem 1,5 bilhão no orçamento, fazer convênio com os prefeitos. Agora, eu então venho aqui dizer de que nós temos que caminhar mais rápido, nós temos que priorizar isso, nós temos que ir nas favelas e jogar o barraco no chão e fazer uma casa direito, e aonde der espaço construir um prédio, e aí trazer as pessoas para viverem com dignidade. Nós temos que colocar lá a internet com banda larga para que essas pessoas tenham acesso à educação e se sintam elas todas seduzidas por uma nova forma de vida, onde as pessoas podem transpor a sua realidade e, através daqueles sites, entrar nos países envolvidos, entrar nas grandes cobertas, lerem grandes jornais, terem acesso à cultura, assistirem shows, ouvirem a opinião de pessoas ilustradas, e assim podemos construir um Brasil que seja rico, poderoso, culto, influente, mas também justo e humano. Um Brasil que não nos envergonhe. E eu então venho aqui hoje com muita alegria no coração, eu que sou o mais obscuro, o mais anônimo, o último desse Senado, dizer que a ministra Miriam Belchior, a quem
quem eu aplaudo de pé. Ela é viúva do prefeito Celso Daniel. Outra mulher talvez tivesse se aborrecido com a vida. Outra mulher talvez tivesse escolhido o recluso. Tivesse se afastado da vida pública pela dor de ter perdido o grande amor da sua vida, assassinado porque enfrentou a corrupção na sua cidade. Ela não. Miriam Belchior, da sua dor, da sua agonia, da sua tristeza, da sua solidão, da saudade, do coração estraçalhado pela perda do grande companheiro, ela renovou suas forças. Ela se apresentou na frente da batalha e ao lado da ministra Dilma, diuturnamente, nesse Palácio do Planalto, elas ficam debruçadas sobre os ábacos, sobre as tabelas, sobre os relatórios, para encontrar recursos, para encontrar dinheiro e não permitir que o PAC acabe perdendo o ritmo ou perdendo suas obras. E foi com ela que eu tive a honra de falar. Miriam Belchior, a viúva do prefeito Celso Daniel. E ela me disse: senador Crivella, pode ir à sua terra e avisar o seu povo. Está garantido. Esses 400 milhões já estão no orçamento. Avise a eles que a mangueira de cartola, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Como é que pode, né? Você viver naquele barraco, naquele calor, naquela miséria, não sobe, era magrinho, rapaz, mas para subir aquele morro, descer, canelinha fina, a vida dura. Mas ele ainda nos deixou. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Oh, meu Deus do céu. Se Cartola estivesse vivo, ele ia ficar satisfeito. Ele e a dona Zica, eles iam ficar satisfeitos, porque Mangueira vai receber 153 milhões. Creche, posto de saúde, acessibilidade, melhorar saneamento, a casa das pessoas, Complexo da Tijuca, o Morro do Macaco, Morro do Borel, aquela turma toda, Vila Isabel, vão receber 100 milhões. Morro da Providência. Aqui eu tenho uma obra lá, sabe, senador Paim, eu estou sempre no Morro da Providência, sempre mantive lá. Minha tristeza, rapaz, é que quando nós começamos a fazer uma obra, íamos fazer com o prefeito César Maia. Lula estava animado, projeto pronto. Aí teve Pan-Americano, Maracanã lotado. O prefeito César Maia organiza uma vaia para o presidente. Uma das coisas mais tristes que eu vi. Uma coisa, Paim, deprimente. Para o mundo, por que vaiar um presidente tão devotado à causa do povo? Um operário que levamos ao poder. Pois bem, o presidente saiu dali triste. Ele disse: Crivella, como é que nós vamos fazer um convênio com a prefeitura diante de um ato desse? Não vai dar certo. Presidente, qual o caminho? Nós vamos fazer, não vamos dividir, vamos colocar o exército. E aí o exército foi para lá. Agora, Paim, uma tristeza enorme, rapaz. Você sabe que um dos nossos oficiais, o exército é um exército altivo, é a elite da nossa intelectualidade. A Academia Militar das Agulhas Negras, nós temos uma academia das melhores do mundo. Ali os meninos são bem fardados. Você vê o cassino onde eles tomam café, onde eles almoçam, jantam, é de toda dignidade. Tem as baias, os cavalos são fortes, tem o conjunto de piscinas, e atrás, naquele complexo das Agulhas Negras, eles fazem exercícios de guerra e de duração de uma semana. Ali nós treinamos os bravos, os fortes, os valentes, aqueles que têm a bandeira e que marcham com ela à frente do povo brasileiro. Pois um menino desse, pai, um menino desse no morro, acabou se aborrecendo com 3 garotos e sem enxergar a vida daquela gente, o passado, a angústia, o sofrimento, ele foi imperativo, foi duro. Ele prendeu os meninos, deu voz de prisão. Por quê? Por uma malcriação, por uma cara feia, porque os meninos fizeram alguma bobagem. Mas ele tinha que ver os seus irmãos ali com misericórdia, com compaixão, olhar de onde eles viram, meninos sem pais, meninos sem roupa, de grife. Levou eles para a cadeia. O capitão, que tomava conta da obra, fez uma aquisição e verificou, pai, que não tinha nada de relevante. Então disse: tenente, solta eles. Aqui não há nada de importante, nada que possa nos preocupar. Então
O tenente, sim senhor, vamos soltar. Sim senhor, vamos soltar. Mas, senhor presidente, ele soltou, ele cumpriu a ordem, mas soltou numa comunidade rival, numa facção rival. Entregou os meninos na mão de facínoras, que os torturaram, que os mataram, decapitaram, que queimaram o corpo deles e jogaram na beira do morro, numa lixeira. O Rio de Janeiro foi às lágrimas. O povo do Rio de Janeiro não conseguia entender, o povo na sua natureza amiga, dócil, querida, não conseguia entender uma cena daquela. E eu fiquei perguntando, meu Deus, é como Jesus falou, tem gente que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Como é que um brasileiro sobe numa favela e não consegue ver ali décadas, séculos de desigualdade, de humilhação, décadas, séculos de preconceito, de ser colocado para trás, diminuído? Meu Deus do céu! Mas, infelizmente, nós tivemos esse percalço. Choramos todos, muito tristes, mas não desistimos. Não permitimos que o nosso sonho terminasse num pesadelo. Continuamos lá. Agora o prefeito César Maia, o prefeito é outro, é o prefeito Eduardo Paes, cuja alma é muito mais humana, e ele entende que nós temos que fazer algo pela primeira favela do Brasil. Ele se somou a mim no projeto Cimento Social, está aplicando recursos, estamos criando ruas com acessibilidade, estamos jogando no chão os barracos e construindo lindas casas de 2 pavimentos, todas mobiliadas. Fazemos isso em 3 dias, jogar um barraco no chão e construir uma casa de 2 pavimentos, toda mobiliada. As casas têm fogão, em cima do fogão tem exaustor, tem tanquinho, tem móveis de sala, móveis de quarto, tem banheiro apropriado. Pois bem, agora eu quero anunciar, a ministra Miriam Belchior me autorizou a fazer isso, que o Morro da Providência receberá mais 88 milhões de reais. E eu fico muito feliz. Pai, vale a pena a gente confiar em Deus, porque muitas vezes as tempestades, as ondas, os desafios, muitas vezes os reveses políticos, as injustiças, elas precisam ser superadas, porque há um preço para subir nessa tribuna. Você pode não ser um intelectual, pode não ser um virtuoso, ter nome importante, ter nascido numa família tradicional brasileira, mas uma coisa ele não pode deixar de ter, é sentir a dor do povo a quem ele dispõe-se a representar. E isso nós sentimos, Pai. E essa dor a gente carrega. E enquanto estivermos aqui, estaremos lutando pelo nosso povo mais humilde, para que eles tenham alegria de terem uma existência, independente de ser rico ou pobre, eles tenham uma existência agradável. Eles não precisam ter vergonha de ser brasileiro. E eu quero terminar aqui falando, elogiando, essa moça que mandou. Senador Crivella, antes da sua conclusão, só avisar para a nossa meninada e as professores que estão visitando, quem está na tribuna é o senador Crivella, senador do Rio de Janeiro, em seguida falará o senador Simon, senador como eu do Rio Grande do Sul, e sejam bem-vindos. Estão aqui conosco os alunos do ensino fundamental do Colégio JK 913 Sul. Bem-vindos. E mandaram as meninas e meninos mais bonitos de Brasília. Ah, muito bem, viu? Parabéns. Muito bem, Paim. Agora eu queria terminar aqui, senador Paim, nesse nosso pequeno pronunciamento, dizendo que vou colocar na minha página também esse discurso que Vossa Excelência referiu sobre os idosos. Estamos chegando no Dia dos Idosos. No que ela diz aqui, Paim, o seguinte, que os direitos nesse país diminuem quando escurece a pele, quando envelhecemos, quando vamos para as periferias sociais e geográficas do nosso país, quando vamos para a beira de uma
ou a floresta, ou para a beira de um valão de esgoto. Eu acho que essa senhora essa aqui, ó, tá aqui, ó. Essa senhora, isso aqui. Pode ler que ela vai gostar. Não, se você puder. Isso é um poema maravilhoso. Eu achei lindo. Isso aqui nós temos que repetir. Esse direito que parece óbvio ainda não está garantido para os brasileiros de todas as idades. Os direitos no Brasil costumam diminuir à medida que a cor da pele escurece, que a idade aumenta, que a renda diminui, que caminhamos em direção à periferia das cidades ou chegamos próximos de florestas e reservas. Esse país nosso consegue ser ao mesmo tempo tão grande e tão desigual. Parabéns. Cumprimento o senador Crivella pelo seu pronunciamento e que fortaleceu mais uma vez o Conselho Nacional dos Idosos. Esse manifesto que ele resumiu mostra a luta dos idosos no nosso país para ter direito a uma aposentadoria digna, reajustes decentes e sem esse famigerado fator previdenciário.